Boa noite e bem-vindo ao Vexa. Naquela noite em que aceitei o emprego como vigia noturno, o vento frio cortava a cidade como uma lâmina. E eu pensei que o pior que poderia acontecer seria passar frio ou lidar com algum vândalo adolescente. Meu nome não importa, era só um homem precisando de dinheiro extra, recém-chegado a uma cidade pequena do interior, onde todo mundo se conhece e as histórias antigas circulam como verdades absolutas. A escola antiga, um prédio grande de tijolos vermelhos, construído há quase um século, tinha uma reputação que as pessoas mencionavam em voz baixa. Mas eu dei de ombros. Contos de cidade pequena, pensei. Coisas que os mais velhos inventam para assustar os mais novos. Eu não acreditava em nada disso. O turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Eu era o único ser vivo ali dentro depois que o último funcionário da limpeza saía. As chaves pesadas tilintavam no meu cinto. A lanterna iluminava corredores longos e vazios, e o cheiro era sempre o mesmo. Uma mistura de giz velho, madeira úmida e algo mais difícil de definir, como se o prédio estivesse fechado há décadas, mesmo estando aberto todos os dias. Na primeira noite, tudo correu dentro do esperado. Fiz a ronda completa: térreo, primeiro andar, segundo andar, ginásio, vestiários, pátio externo. Tranca aqui, verifica ali e anota no caderno. Quando voltei para a portaria, sentei na cadeira rangente, tomei um café quente da garrafa térmica e esperei o tempo passar. Foi por volta das 2 da manhã que ouvi o primeiro som estranho. Era um arrastar seco, pesado, como se alguém estivesse empurrando uma carteira escolar pelo chão do concreto. Vinha do segundo andar, do bloco antigo, aquele onde as salas já não eram mais usadas porque o prédio novo tinha sido construído ao lado. Parei de respirar por um segundo, apurei o ouvido. O som parou tão de repente quanto começou. Pensei que pudesse ser um animal. Um gato, um gambá, algo que tivesse entrado por alguma janela quebrada. Peguei a lanterna e subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho. O corredor do segundo andar estava escuro como um breu. As poucas lâmpadas que ainda funcionavam piscavam de leve, como se estivessem com pena de morrer de vez. Caminhei até a sala de onde achava que o som tinha vindo, a sala 203, porta trancada, cadeiras e mesas empilhadas desde que o bloco foi desativado. Passei o feixe da lanterna pela fresta da porta, nada. Tudo no lugar. Voltei para baixo, convencido de que tinha sido só impressão. Mas, na segunda noite, o som voltou, e na terceira também. Sempre o mesmo arrastar, sempre vindo do mesmo lugar. Sempre por volta das 2 da manhã. Eu já subia as escadas, preparado, lanterna em uma mão, caderno na outra para anotar qualquer coisa fora do normal. E foi na quarta noite que vi pela primeira vez. Estava passando pelo corredor do segundo andar quando as luzes começaram a piscar. Não uma ou duas, todas ao mesmo tempo, num ritmo quase sincronizado. Senti um frio, que não era do ar-condicionado, que nem existia ali. Parei no meio do corredor, o coração batendo forte. O arrastar recomeçou, mais próximo dessa vez. Virei a esquina devagar, uma das carteiras da sala 203, que eu sabia que estava empilhada no canto, agora estava no meio do chão, virada de lado como se alguém a tivesse arrastado com força. A porta continuava trancada, não tinha como ninguém ter entrado. Eu tinha passado por ali 2 horas antes e estava tudo normal. Não entrei na sala, não consegui. Fiquei apenas olhando, o feixe da lanterna tremendo na minha mão. Depois de alguns segundos, desci a escada correndo e passei o resto da noite na portaria, com todas as luzes acesas. Nos dias seguintes, as coisas pioraram devagar, como se o prédio estivesse testando até onde eu aguentava. Comecei a ouvir passos leves nos corredores, quando sabia que estava completamente sozinho.
Portas que eu tinha acabado de trancar apareciam entreabertas minutos depois. As luzes piscavam com frequência, especialmente no bloco antigo, e a sensação de ser observado nunca ia embora. Eu sentia olhos nas minhas costas o tempo todo, mesmo quando me virava e não via ninguém. Tentei conversar com os outros funcionários, um professor mais antigo, que trabalhava lá há 20 anos. Apenas sorriu de canto de boca quando toquei no assunto. É coisa antiga, disse ele, e mudou de conversa. Uma faxineira me olhou com pena e falou baixinho: melhor não mexer com o que não entende. Ninguém queria falar abertamente. Era como se existisse um acordo silencioso. Finge que não acontece e continua trabalhando. Eu precisava do dinheiro, então continuei, mas as noites foram virando um teste de resistência. Eu levava café forte, ouvia um rádio baixo no celular, qualquer coisa para não ficar no silêncio absoluto. Até que chegou a sexta-feira que tudo mudou. Era uma noite chuvosa, o vento uivando nas janelas quebradas, e eu estava terminando a ronda no ginásio. Um salão grande, com arquibancadas de madeira que rangiam a cada passo, luzes fluorescentes que mal iluminavam os cantos. Estava verificando as portas dos vestiários quando ouvi o choro. Não era um choro qualquer, era agudo, infantil, desesperado, como de uma criança pequena perdida ou machucada. Ecoava pelas paredes de azulejo. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meu corpo inteiro arrepiou, tentei pensar rápido. Talvez algum aluno tivesse ficado preso. Talvez fosse uma brincadeira idiota de adolescentes que invadiram o prédio. Mas bem lá no fundo, eu sabia que não era nada disso. Segui o som e ele me levou até o vestiário masculino. Entrei devagar, a lanterna iluminando os armários metálicos enferrujados, os bancos de madeira podre, o chão molhado de chuva que entrava por uma janela alta. As luzes do vestiário piscavam loucamente. O choro estava mais alto ali dentro. Parecia vir das paredes mesmas. E então, de repente, parou. Silêncio total. O tipo de silêncio que faz os ouvidos doerem. Foi quando vi o armário do canto se mexer. Primeiro foi um rangido leve, como se a porta estivesse sendo empurrada de dentro para fora. Depois, o movimento ficou mais forte. A porta tremeu, rangeu e, de repente, bateu com violência contra a parede ao lado. O estrondo ecoando pelo ginásio inteiro como um tiro. Eu não pensei duas vezes. Larguei a lanterna no chão, corri pelo corredor. Desci as escadas de 2 em 2 degraus. Peguei minhas coisas na portaria e saí para a chuva. Não voltei mais. No dia seguinte, liguei para o diretor, pedi demissão por telefone. Inventei uma emergência familiar. Ele não insistiu, acho que já sabia. Meses depois, quando eu já estava trabalhando em outro lugar, ouvi histórias. Dizem que décadas atrás houve um incêndio no bloco antigo da escola, que algumas crianças ficaram presas numa sala trancada e não conseguiram sair. Outros falam de um antigo zelador que enlouqueceu e se enforcou no ginásio. Eu não sei qual é a verdade. Talvez nenhuma, talvez todas. O que eu sei é que tem algo naquela escola que não pertence a este mundo. Algo que arrasta móveis no escuro, que chora nas madrugadas, que observa dos cantos e espera. Algo que não gosta de quem fica depois que as luzes se apagam. Se um dia você passar por uma escola antiga com corredores longos e salas abandonadas, e se alguém oferecer um turno da noite com pagamento extra, recuse. Porque o que vive ali dentro não está procurando companhia. Está procurando alguém para ficar para sempre. E quando ouvir o arrastar de uma cadeira no silêncio da madrugada, corra, porque se parar para olhar, pode ser que nunca mais consiga sair.